Olá galera, voltei aqui para resolver esse desafio aqui em língua inglesa que eu encontrei na internet, certo? Que diz o seguinte, tentar traduzir aqui, ó, use o cérebro em vez da sua caneta, né? Aí tem um semicírculo aqui, um quadrado inscrito nesse semicírculo, quadrado de área 64 metros quadrados. Ele pede para calcular o raio desse semicírculo em metros. O que a gente pode observar aqui, ó, nas alternativas, ó, aqui raiz de 80, aqui 4 raiz de 5 é a mesma coisa que aqui raiz de 80, porque esse 4 ele pode voltar para dentro da raiz na forma de 16, porque raiz de 16 é 4, então ele saiu como 4, mas dentro da raiz estava 16, aí multiplica por 5 o que está dentro. Ó. Se eu multiplicar 16 vezes 5, dá 80, então é a mesma coisa que a primeira. E essa terceira alternativa aqui também, ó, esse 2 aqui voltando para a raiz fica 4 dentro da raiz. 4 vezes 20 dá 80 também, então raiz de 80. Ou seja, essas três alternativas aqui têm a mesma medida, só estão expressas de maneira diferente. A quarta alternativa diz o seguinte, que é todas as anteriores ou todas as precedentes, que é o que está escrito aqui. Então, pela lógica, a alternativa correta é a quarta, né? Porque não pode ser, se for alguma diferente dessas aqui, a medida do raio desse semicírculo, então nenhuma dessas alternativas estaria correta. Então só pode ser, pela lógica, só pode ser a quarta questão, a alternativa correta. Beleza? Então, quando ele pede para usar o cérebro em vez da caneta, nem precisa fazer cálculo nenhum. Olhando as alternativas, a gente vê que é a alternativa 4 a correta. Mas o que é legal é achar o raio desse semicírculo fazendo contas aqui, né? Então vamos lá, é o que eu vou tentar fazer aqui, ó. Então nós temos aqui esse quadrado de área 64 metros quadrados. Se a área é 64, é porque o lado desse quadrado é 8. Eu vou colocar 8 aqui, porque 8 vezes 8 é 64, né? Beleza. Eu vou chamar esse ladozinho aqui, ó, daqui do lado do quadrado até a extremidade do círculo, eu vou chamar de x. Do outro lado também vou chamar de x. Aí eu vou construir um triângulo retângulo aqui dentro desse semicírculo. Ó. Todo triângulo inscrito no semicírculo, ele é um triângulo retângulo aqui em cima. E aí teria que demonstrar isso, mas aí a gente vai perder tempo, o vídeo vai ficar enorme se eu demonstrar, mas essa é a ideia. A ideia de um triângulo inscrito num semicírculo é um triângulo retângulo. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar isso aqui de B, esse ponto bem aqui eu vou chamar de D e esse outro aqui eu vou chamar de C. Ok, gente? Então, olha só, nós temos aqui, eu vou usar o teorema de Pitágoras em três triângulos aqui. Primeiro no triângulo ABD, porque a gente sabe que ele é retângulo também. Depois no triângulo ACD, que é retângulo também. E no triângulo maior ABC. Eu vou usar três vezes o teorema de Pitágoras para determinar esse x aqui, tá? Beleza, então olha só. Primeiro, no triângulo, vamos fazer aqui. No triângulo ABD primeiro. No triângulo ABD temos, usando o teorema de Pitágoras, né? Aqui a hipotenusa é AB, então fica AB ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado, tá? 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 8 ao quadrado é 64. Então, AB ao quadrado é igual a 64 mais x ao quadrado. Tá, vou guardar essa informação. Eu não vou tirar a raiz ainda, porque quando eu usar o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, que é o maior, eu vou precisar do AB ao quadrado mesmo, sem precisar tirar a raiz. Ok? Então tá, agora vamos para o triângulo ACD. Então, no triângulo ACD temos, vamos lá, de novo o teorema de Pitágoras. Só que a hipotenusa agora é AC. Então, AC ao quadrado é igual a AD ao quadrado, que é 8. 8 ao quadrado, mais o lado CD aqui ao quadrado, ó, é 8 mais x. Então, fica 8 mais x ao quadrado, tá? Beleza, então, fazendo essa continha aí, aqui dá 64. Produto notável, quadrado do primeiro, 64, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, dá 16x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Então, ajeitando mais 64 mais 64, 128, mais 16x, mais x ao quadrado. Beleza, essa é a resposta de AC ao quadrado, eu vou deixar assim mesmo. Agora eu vou usar o teorema no triângulo maior, aí no triângulo ABC.
no triângulo ABC temos, de novo, o teorema de Pitágoras. A hipotenusa agora é o diâmetro aqui do semicírculo, né? O diâmetro BC ao quadrado. Ó. BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado. Eu vou repetir aqui, tá? O teorema, ó. AB ao quadrado mais AC ao quadrado, tá? AC ao quadrado. Ok, BC, o que é BC, gente? BC é 8, é o lado do quadrado, mais duas vezes o x aqui, ó. Então, fica dentro do parênteses 8 mais 2x, tudo isso ao quadrado. AB ao quadrado, eu já achei aqui, que é 64 mais x ao quadrado. Mais, e o AC ao quadrado é tudo isso, 128 mais 16x mais x ao quadrado. Ó, por isso que eu não tirei a raiz, porque eu usaria logo o quadrado aqui, beleza? Agora o produto notável aqui, 8 ao quadrado, 64, mais duas vezes o primeiro, 16 vezes 2, 32x, mais o quadrado do segundo, que é 4x ao quadrado. Tudo isso é igual a 64 mais x, eu vou deixar o 64 mesmo, que eu vou cortar com 64 do outro lado. 128 mais 16x mais x ao quadrado. Ok, se eu tirar 64 dos dois lados, esse 64 vai embora com esse. O que eu percebo aqui tem x quadrado que dá 2x quadrado. Se eu tirar 2x quadrado dos dois lados, sobra só 2x quadrado desse lado. 32, 16. Se eu tirar 16x dos dois lados, sobra só 16x desse lado. E 128. Se eu tirar 128 dos dois lados, sobra 128 aqui só. E aqui não sobra nada, dá zero. Ok? Beleza, agora eu vou dividir a equação toda por 2. Posso fazer isso, dividindo por 2, aqui dá x quadrado, aqui dá 8x e aqui dá menos 64 igual a zero. Então, eu vou resolver essa equação do segundo grau. Vamos achar o valor do delta. B ao quadrado, 64, menos 4 vezes a, 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 64, menos com menos, né? Menos 4 vezes menos 64 dá mais 256. 64 mais 256 dá 320, ok? O que vem a ser raiz quadrada? Vamos tentar achar aqui uma raiz quadrada de 320 o mais simplificado possível. Eu vou fatorar aqui o 320 aqui nesse cantinho. Vamos fatorar aqui, ó, dá 2, 160, 2, 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. Então, isso aqui é 2, 4, 6. 2 elevado a 6, que eu posso escrever como 2 ao cubo ao quadrado, né? 3 vezes 2, 6, vezes 5. Por que eu coloco ao quadrado aqui? Para poder sair da raiz, ou seja, o que vai sair da raiz? Vai sair 2 ao cubo da raiz, ou seja, vai sair o 8. Então, é 8 raiz de 5, fatorando essa raiz aqui, tá? Espero que tenha ficado clara essa fatoração aí. Então, x1 vai ser igual a menos b, ou seja, menos 8, vou usar o sinal do mais 8 raiz de 5, que é a raiz de 320, né, fatorado, sobre 2 vezes a, que é 2. Dividindo tudo por 2 aqui, ó, fica menos 4 mais 4 raiz de 5. Tá? Esse é o valor de x1. Se eu fosse calcular o x2, ia ficar negativo, né? Porque ia ficar assim, ó. E aí, quando eu fosse somar esses dois aqui, ia dar um valor negativo, o x2. Mas aí eu não posso usar o valor negativo, porque o x é uma medida, tá certo? Então, o x2 eu não posso usar. Então, vou apagar aqui. Só vale o x1 para essa questão. Beleza. E aí, para terminar a questão, é o seguinte. O diâmetro, quanto é o diâmetro desse semicírculo aí, ó? O diâmetro é 8, é o lado do quadrado, mais 2x, né? É 8 mais 2x. Então, o raio é a metade disso. Ou seja, divide por 2 aqui o 8, divide por 2 o 2. Então, fica 4 mais x. O raio é 4 mais x. Mas o x que eu achei aqui é menos 4 mais 4 raiz de 5. Eu vou substituir aqui no x. Então, fica 4 mais... Ou seja, esse mais não vai alterar esse menos aqui do menos 4, tá? Então, fica menos 4 mais 4 raiz de 5, certo? 4 menos 4 dá 0.
Então a resposta do raio é 4 raiz de 5, que como a gente já viu, é a mesma coisa que raiz de 80, que é a mesma coisa que 2 raiz de 20, ou seja, dá a mesma resposta alternativa 4 aqui, todas as anteriores, né? Então o que seria legal nessa questão é fazer as alternativas diferentes mesmo, para a gente chegar nesse resultado aqui de 4 raiz de 5 ou raiz de 80, né? Eu colocaria alternativas diferentes aqui para encarar esse desafiozinho aí, certo? Então é isso, gente. Até a próxima.